Senhor presidente, nobres pares, membros da galeria, funcionários presentes e as pessoas que nos assistem e nos ouvem, bom dia. Bom, hoje gostaria de estar falando sobre um assunto que nós, o ano passado, falamos bastante e eu, por causa do frio, à noite, ele minimizou um pouco, mas os problemas continuam. São os pernilongos. Os pernilongos, eles têm nos atormentado todas as noites, muitas reclamações, principalmente as pessoas que são moradoras ali do Clube de Campo, Jardim Jacinto, o pessoal do Jardim Primavera, o pessoal da Vila Zezé. Então, eu acho que o problema é geral. E uma coisa que é importante falar aqui é o seguinte: existem basicamente, se você fizer grosso modo, dois tipos de pernilongos. Que seria o da dengue, que é a Aedes aegypti, que tem hábito diurno, e os pernilongos do gênero Culex, que são esses pernilongos que atacam à noite. É importante frisar o seguinte: os pernilongos, eles atacam à noite justamente porque ele tem fotofobia. Então era importante, como nós temos sempre cobrado a limpeza do matagal, daqueles matos que ficam muito sujos, e isso faz com que esses pernilongos fiquem protegidos durante a noite. Eles não se proliferam naquele local. Deixar bem claro isso para vocês. A proliferação dessas pragas urbanas são em locais onde você tem água parada e detritos, que são os alimentos dessas pragas, no caso. Então, o que a gente cobra aqui é justamente ao seu prefeito o melhor controle dessas pragas urbanas que tem tanto nos atormentado no período noturno e tem dificultado muito os nossos sonhos à noite. Então, essa é uma reclamação de várias pessoas dessa cidade. Então, senhor prefeito, gostaríamos que fosse tomada essas providências. Uma outra praga também, que é uma praga urbana, eu gostaria que a técnica mostrasse aqui uma apresentação. Ela está sem som, então, por favor. Isso aqui é uma gravação de um vídeo feito ali no São João. É aquele córrego que passa ali do lado do supermercado do Dia, atrás daquele estacionamento. Vocês têm que ver a quantidade de caramujo presente nesse córrego. É impressionante. Pena que esses pontos pretos são os caramujos, para vocês terem uma ideia. Olha a quantidade. Todos esses pontos pretos aí. Então, há um bom tempo, existem reclamações da população local em relação a esses caramujos. Agora, gostaria que mostrasse algumas fotos também, por favor. Esse é no bairro São João. Olha o caramujo presente na água. Olha esses pontos pretos. Então, após essa amostra de slide e também do vídeo, vocês notam que naquele local próximo ali ao supermercado tem uma população muito grande desses caramujos. E esses caramujos, é importante salientar o seguinte: eles são transmissores de muitas moléstias. A mais conhecida é a esquistossomose, que ela é transmitida pelo esquistossoma mansoni, que é um verme
que ela normalmente ela é transmitida através de esgoto e também de fezes humanas, e infectado, as pessoas têm alguns tipos de sintomas, não muito visível, mas muito prejudicial à saúde. Por quê? Esses sintomas, muitas vezes, são dificilmente detectados pelas pessoas. E isso pode levar sérios problemas de saúde a essas pessoas, no caso. E o outro, no caso, é um problema de um outro verme, esse já presente naquele caramujo que nós chamamos de gigante africano, que foi introduzido, não é o caso do slide ali, mas também nós encontramos ali próximo a Pereira Campos, esses caramujos. Então, esse caramujo gigante africano, ele foi introduzido há uns anos atrás, há umas décadas atrás aí, para se utilizar na criação, para substituir, aliás, o escargot. Infelizmente, não deu certo, apesar dele ser gigante, é bem grande, então o rendimento é muito maior do que o escargot normal, mas ele tem um problema. Ele transmite algumas doenças também, que no caso são vermes, são micro-organismos, que podem estar perfurando o estômago, causando aí hemorragias intestinais e até levando a óbito. Então esse é um problema desse caramujo. E também um outro que ela pode ocasionar também é provocar também a meningite, porque ele pode também atingir o nosso cérebro. Como é que é feito essa transmissão? Quando há manipulação desses caramujos sem luva, então você pega aquela secreção que está infectada e acaba levando para a boca. E isso é o motivo dessa transmissão no caso. Então era importante, senhor prefeito, que fosse feito, através da vigilância à saúde, no caso, uma visita nesses locais para ver realmente o que pode ser feito. Então esse é um pedido desse vereador no sentido de resolver esse problema dos caramujos, no caso. Bom, um outro assunto que eu gostaria de estar salientando aqui é o seguinte: o vereador Arildo esteve aqui falando sobre a empresa que foi contratada emergencialmente, que é a Milclean. Nós estamos tomando providências em relação ao contrato lá de São José dos Campos, para a gente podermos estar fazendo essa comparação no caso. Mas o que me preocupa é o seguinte: essas contratações sem licitação, de uma maneira emergencial, é complicado. Por quê? Você não tem concorrência. Agora, a outra coisa que também a gente fica assim, triste, que nós temos muitas empresas aqui em Jacareí que prestam o mesmo serviço. E essas empresas poderiam ter sido consultadas também. Agora, simplesmente contratar uma empresa, eu sei que a Milclean já presta serviço a essa prefeitura há muitos anos, mas em nossa cidade, nós temos empresas que prestam esse mesmo tipo de serviço. Então, poderia ter sido contratado muitas empresas, se realmente a quantidade de funcionários, que eu não sei a quantidade de funcionários que está sendo contratado pela Milclean, mas poderia ser distribuído para muitas empresas aqui de Jacareí, no caso. Então, isso, eu fico muito triste de ter se resolvido de maneira, parece bastante simples, mas poderia ter, por exemplo, resolvido esse problema, sendo feito um contrato com as empresas de Jacareí. Então, isso é uma frustração que eu sinto, e um dos motivos que nos levou a fazer esse tipo de pedido de informação foi em relação à não consulta de empresas de Jacareí.
Então, gostaria de estar encerrando a minha fala aqui e, posteriormente, na hora da liderança, eu estarei de volta aqui novamente. Obrigado.